Espírito Santo, vinde falar em mim. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Olha que legal, quando a gente diz Corpus Christi, estamos falando em latim, que quer dizer corpo de Cristo. E para a gente saber como isso tudo aconteceu, vamos voltar lá atrás, na história da Igreja Católica. Antes, não existia essa festa. Tudo começou com a Santa Juliana. Ela amava tanto, mas tanto a Eucaristia, que ficava muito tempo em adoração ao Santíssimo Sacramento. E um dia ela teve uma visão de Jesus. E na visão ele pedia para que ele tivesse um dia especial para celebrar o corpo e o sangue dele. Ela contou toda a história para seu amigo, que na época era padre. E eles começaram fazendo uma festa pequena, todos os anos, na igreja onde ela morava. Mais tarde, esse amigo de Santa Juliana virou Papa, o Papa Urbano IV. E tinha um padre na cidade que estava duvidando que a hóstia eram realmente o corpo e sangue de Jesus Cristo. E um dia, quando esse padre levantou a hóstia bem na hora da missa, ele não acreditou. E a hóstia começou a pingar sangue. E o padre ficou completamente arrependido. E desse dia em diante, ele passou a acreditar. E quando eles contaram e mostraram os panos com sangue para o Papa Urbano, ele disse em alto som: Corpus Christi, que deu nome ao dia que é celebrado. E então eles fizeram uma grande festa e uma procissão para que todos adorassem o corpo e o sangue de Cristo. E desse dia em diante, todos os anos, no mundo inteiro, é celebrado o corpo de Cristo. E esse dia é todinho só dele. E você sabia que essa data é dia de guarda? Lembram quando eu falei sobre os 10 mandamentos nos vídeos anteriores? O terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Então, esta é uma festa que devemos assistir à missa sim, porque é um dia do Senhor também. E a gente tem que saber o quanto é precioso esse sacramento da Eucaristia, principalmente se você ainda não fez a primeira comunhão. Olha só que legal e que responsabilidade é carregar o próprio Cristo dentro de você. Para a gente ficar forte, a gente costuma comer brócolis e feijão, né? Mas para a nossa alma ficar forte, o alimento que nós precisamos é o próprio Jesus na hóstia consagrada. E como é Ele mesmo presente ali em corpo e sangue, devemos todo respeito. E dentro de toda a igreja tem um lugar onde é guardado com todo carinho as hóstias que sobram da missa. Esse lugar se chama sacrário. É bem parecido com esse aqui do desenho, ó. Geralmente, do lado do sacrário tem uma luz vermelha acesa, mostrando que ali está o próprio Jesus. Quando pudermos voltar às missas, eu quero que você procure o sacrário dentro da sua igreja e corre lá para dar um oi para Jesus, ok? E é por esse motivo que sempre que passamos em frente a uma igreja católica, nós devemos fazer o sinal da cruz em respeito, porque lá dentro sempre vai ter um sacrário com o próprio Jesus. E outro objeto litúrgico que representa muito a Eucaristia, e principalmente nessa data de Corpus Christi, é o ostensório. Nele é colocada uma hóstia consagrada para que todos vejam. O ostensório tem forma de raios, que é para mostrar a luz de Jesus se espalhando por todo o mundo. Nesse dia de Corpus Christi, costuma-se fazer uma procissão pelas ruas. O padre carrega o ostensório e todos acompanham. É o próprio Jesus passeando nas ruas dos bairros. E é costume também os moradores fazerem tapetes, lindos tapetes no chão das ruas por onde for passar Jesus. São tapetes de areia, de serragem, cada um mais criativo que o outro. Essa grande solenidade ela foi inserida no calendário litúrgico lá no século XIII pelo Papa Urbano IV.
Mas, irmã, fala um pouco dessa solenidade. 2 eventos, né, concorreram muito para que se desse a instituição desta solenidade Corpus Christi. O primeiro foram as visões de uma religiosa agostiniana belga, Santa Juliana, que em algumas adorações eucarísticas tinha a visão de uma lua cheia, mas nessa lua tinha uma marca escura. E Jesus lhe deu a entender que essa lua cheia representava a igreja, mas essa marca escura, essa marca apagada ali, simbolizava a ausência de uma festa litúrgica muito desejada pelo seu coração. E essa festa é exatamente a festa do corpo e sangue do Senhor, não é, que foi instituída. Santa Juliana se empenhou então, não é, para que isso acontecesse. E qual o sentido, não é, dessa festa litúrgica? Aumentar a fé dos fiéis na presença eucarística de Jesus, fazer prosperar nas virtudes e reparar o coração eucarístico de Jesus, não é, que experimenta tantos sofrimentos também. Então, eram essas as finalidades: aumentar a fé do povo, fazer prosperar nas virtudes e reparar o coração eucarístico de Jesus. Mas não parou por aí. Houve um acontecimento ali muito próximo também, um milagre eucarístico que influiu muito na instituição desta solenidade, que foi o milagre eucarístico de Bolsena-Orvieto, né, um acontecimento que se deu com um sacerdote alemão, Padre Pedro de Praga, que estava em peregrinação, tinha ido a Roma, e celebrando, né, a Santa Missa na cidade de Bolsena, na hora em que ele levou a hóstia e pronunciou as palavras da consagração, começou a jorrar sangue da hóstia. Né? Um detalhe muito importante: esse sacerdote ele passava por uma profunda crise de fé, sobretudo na presença de Jesus na Eucaristia. E quando ele levanta então a hóstia e pronuncia as palavras da consagração, começa a jorrar sangue. Né? Esse milagre eucarístico ele está conservado até hoje na cidade de Orvieto. Né? Muitas pessoas vão até lá para poder, né, para se deparar com esse milagre, e até hoje converte muitos corações. Então, meu irmão, minha irmã, foram esses 2 episódios que tiveram uma grande influência, fizeram com que o Papa da época, Papa Urbano IV, então inserisse no calendário litúrgico essa solenidade do corpo e sangue do Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou em casa com seus discípulos e, de novo, acorreu tanta gente que eles nem podiam comer. Os fariseus alertaram os parentes de Jesus. Que bom que vocês chegaram. Ele está completamente louco. Está possuído por Beelzebu. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Como pode Satanás se levantar contra Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, este reino não pode aguentar. Se uma casa se divide contra si mesma, ela não pode durar. Todo aquele que faz a vontade de Deus, esses são meus irmãos, minhas irmãs. E a minha mãe. Como Jesus era disputado, Jesus não conseguia nem tempo para comer. Talvez por isso, em algum outro momento do Evangelho, Jesus chegou para os discípulos e disse assim: olha, venham à parte comigo, repousem um pouco. A intensidade do ministério de Jesus era muito grande. As pessoas tinham muita carência, queriam estar perto de Jesus, queriam abraçar Jesus, queriam pedir os seus milagres, porque Jesus fazia fartos milagres a todas as pessoas, a ponto de Jesus deixar de comer para atender as pessoas. É por isso que esse Jesus é maravilhoso, deu a vida por você e por mim. E você acha que esse Jesus deixava de comer para poder atender os pequeninos, os fracos, os frágeis, os abandonados, os desprezados? Você acha que Jesus não vai ouvir sua oração, o seu clamor, o seu pedido? Tenha certeza que sim. Vamos orar ao Senhor. E a palavra é muito clara para nós nos últimos versículos. Quem são aqueles que fazem parte da família do Senhor? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E como nós podemos fazer a vontade do Pai? Ouvindo a palavra do Senhor, acolhendo a palavra do Senhor, guardando a palavra de Deus dentro de nós. É este o caminho que nós precisamos fazer.
E o caminho de Satanás é querer nos dividir, nos separar da vontade de Deus, nos separar do amor de Deus. Eu quero convidar você nesse domingo a entender aquilo que o Evangelho está nos dizendo. Um reino dividido não pode subsistir, não pode permanecer firme. Uma família dividida não pode permanecer firme. Então eu quero convidar você, nesse domingo, dia do Senhor, a procurar olhar para dentro da sua casa e entender aquilo que o Senhor tem como vontade. Escute a palavra de Deus, porque é uma verdade que entra na nossa vida. Receba a palavra de Deus, porque é uma verdade que nós acolhemos para a nossa vida. Guarde a palavra de Deus, porque guardando a palavra de Deus, nós não nos dividimos, porque a palavra nos une a professar um só Senhor, um só Deus. Os fariseus diziam que ele era Beelzebu, e Beelzebu é o chefe dos demônios, que o Senhor estava expulsando os demônios em nome de Beelzebu. E o Senhor já responde: pode um demônio expulsar outro demônio? Pode um filho de Deus querer o mal a um filho de Deus? Quando nós estamos firmados na verdade, nós só queremos o bem, porque o bem é Deus. E Ele é fiel e tem muito mais do que nós podemos pedir. Assumamos a vida de Deus, que todos sejam um. Era meados de 1200, quando Elvira Moniz, uma dona de casa casada com Pedro Moniz, sofria muito com a infidelidade do marido e procurou uma bruxa para tentar pôr fim nesse sofrimento. A bruxa disse que podia pôr fim no sofrimento, mas pediu como pagamento uma hóstia consagrada. Elvira hesitou um pouco, mas por fim acabou cedendo e veio à missa. Na hora da comunhão, pegou a hóstia, discretamente enrolou-a no véu. E quando ela saiu da missa, ela percebeu que o véu estava sujo de sangue, pingava sangue. Ela ficou assustada e saiu correndo até a casa dela. Chegando em casa, ela guardou o véu com a hóstia dentro de um móvel no quarto dela. Deixou ali. À noite, com o marido em casa, começou a sair uma luz tão forte desse móvel que o quarto deles ficou tão claro como se fosse dia. O marido ficou muito assustado e perguntou o que estava acontecendo. E a Elvira acabou contando para o Pedro o que aconteceu. E os dois ficaram em adoração, né? O Pedro acabou se convertendo, pediu perdão pela infidelidade. Elvira ficou também super arrependida pelo que ela tinha feito. Imagina, levar a hóstia consagrada para casa, né? E aí no dia seguinte eles foram até o pároco, contaram toda a história e o pároco foi até a casa deles para pegar a hóstia consagrada e trazer para a igreja. Foi organizada uma procissão com leigos, religiosos e trouxeram até a igreja a hóstia consagrada, e a hóstia ainda sangrou por 3 dias consecutivos. A hóstia está guardada num trono eucarístico do século XVIII sobre o altar maior. A igreja de Santo Estevão é atualmente conhecida como Santuário do Santo Milagre, e em diversas ocasiões no decorrer dos séculos, a hóstia espirrou sangue e nela apareceu a imagem de Nosso Senhor Jesus impressa. São Francisco Xavier foi testemunha desse prodígio quando visitou o santuário antes de partir em missão para a Índia. Em 1684, a Casa dos Muniz foi transformada em capela. Desde que ocorreu o milagre, todos os anos, no segundo domingo de abril, o milagre eucarístico sai em procissão da antiga casa do casal até a igreja de Santo Estevão. Espírito Santo, vinde orar em mim.